O que você vê? Um dia desses eu coloquei aqui no meu stories uma foto do chão, né, da minha casa lá da área externa e perguntei: o que você vê? Nesse chão tinha folhas, frutos, né, de acerola, sujeira, tinha de tudo ali. E naquele momento me veio essa pergunta: o que você vê? Por quê? Porque a forma como vemos, né, as coisas tem muito a ver com o momento da nossa vida, com os nossos sentimentos, com as nossas perspectivas. Então eu recebi diversas respostas do tipo: eu vejo o vento, eu vejo a paz, eu vejo harmonia entre as estações, ciclos encerrando, eu vejo tanta coisa que eu recebi, paz, né? Eu vejo recomeços, eu vejo, cada um colocou o que via, né? E de fato não tem uma resposta certa, porque cada um vê a vida de uma forma. E na maioria das vezes, essa é a conclusão que eu chego, é que tudo depende do momento e da fase que a gente está vivendo e do quanto estamos emocionalmente comprometidas com aquilo, com aquela situação. Não tem assim, quando alguém te conta uma situação, uma situação em que passou, muitas vezes ela coloca tanto sofrimento ali e você olha e fala: nossa, mas por que ela está sofrendo tanto? Simples, é tão simples para mim. Mas por quê? Tem a ver com a minha perspectiva, com a sua perspectiva da vida, da situação, com o seu emocional, com o seu passado. Então, aquilo que eu vejo de uma forma, uma outra pessoa vê de outra. Aquilo ali, de fato, era o chão, como eu falei, da área externa da minha casa. Como eu sou a dona da casa e cheguei de férias, inclusive teve uma que comentou férias, e vi aquele cenário, na mesma hora eu vi e pensei em outras coisas, do tipo: quantos frutos desperdiçados? Porque as acerolas estavam caídas no chão, já estavam mordidas por bicho. E também aquela sujeira me incomodou. Me incomodou como a dona daquela casa. Do tipo: nossa, esse é o chão da minha casa. Olha como ele está. O meu olhar foi esse, do tipo, a minha reflexão foi: poxa, realmente, se a gente não colhe os frutos na hora certa, no momento certo, eles estragam. E tinha muitas acerolas, muito mais do que tinha na foto. A foto eu coloquei de capa nesse Reels e eu vou colocar de novo no meu story. Então me veio essa reflexão que o fruto ele tem um tempo certo para a gente colher. E eu estava fora, eu não estava no momento certo. E eu perdi, vira lixo. Fruto que a gente não colhe vira lixo. Um lugar em que a gente não está ali presente, acompanhando, aquela beleza, né? Muitas vezes é transformada numa sujeira, em algo que depois dá muito trabalho, demora tempo. Ou seja, quando você faz uma manutenção, esse trabalho ele é minimizado ou diluído, né? Isso não se torna um pesar. E também eu precisei entender que aquilo ali faz parte da vida. Como mulher, dona de casa, a gente pode muitas vezes nos culpar, né? Por situações em que a gente que chegam nesse extremo. E falar: nossa, é a minha casa. Olha que ponto chegou. É porque eu talvez esteja falando, vocês não entendam o porquê de tudo isso. Mas a grama cresceu, tudo cresceu muito. E com isso você vai dando bicho, muito mato, muita sujeira. Então, de fato, é um cenário parecido com um de abandono.
Então, o que você viu, eu não vi. E o que eu vi, vocês não viram. Você está entendendo que é tudo uma questão de perspectiva? E por que eu estou falando tudo isso? Porque talvez você esteja numa situação em que o seu olhar esteja contaminado pelos seus sentimentos. E você não consegue enxergar beleza nela, você não está conseguindo ressignificar, não está conseguindo sair dela, não está conseguindo olhar de outras formas. E é nesse momento que você precisa ser humilde e pedir ao Espírito Santo para abrir os seus olhos, para que você olhe aquela situação de fato como ela é, peça conselhos, converse com outras pessoas e pergunte o que você acha disso. Qual a sua perspectiva em relação a essa situação? O que você faria? Pessoas que você confia, pessoas que você sabe que são pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo, se rendem a Ele, sabe? A gente sempre tem algumas pessoas perto de nós que a gente pode compartilhar algumas coisas, porque talvez você esteja tão paralisada numa situação e ela cresceu tanto que você não está sabendo ver uma saída, olhar ela com uma outra perspectiva, né? Eu só quero deixar bem claro aqui que a minha intenção é te mostrar que tudo depende do teu olhar, da forma como você vê, que não é a absoluta, não é a certa, não é a verdade. Existem outras formas de enxergar a mesma coisa. Depende do momento que você está vivendo. E para todas vocês que responderam, eu acredito que o que vocês colocaram ali tem muito a ver com o momento da vida de vocês também. Daquilo que vocês têm vivido. É até uma palavra profética. Sabia disso? Eu acredito nisso. Então recebe essa palavra. É algo que tem sentido e faz sentido para você, o que você viu. Então reflita sobre isso, tá? Essa é a minha reflexão. E eu tenho pedido a Deus, Deus, me ensina a olhar as coisas com a sua perspectiva. Me ensina a fazer o que tem que ser feito. Me ensina a limpar as sujeiras, a não deixar acumular, mas não me sentir frustrada por aquilo que eu não tive até mesmo culpa, ou se não, se eu tive, que eu seja capaz de ressignificar, me perdoar e avançar e viver as novas estações. E aquilo que eu perdi, mas eu quero aprender a olhar as coisas com a perspectiva correta, a perspectiva de Cristo, e não com os meus sentimentos, não com as cobranças que existem dentro de mim. Amém? E aí? Deixa aqui o seu comentário sobre essa reflexão, se fez sentido para você. Ali era um chão cheio de frutos, cheio de folhas, mudança de estação sim, paz, alegria, tudo que vocês viram tinha ali. Ali tinha tudo isso, porque é o que cada uma de nós estamos vivendo. E outra coisa, hoje eu estava lendo a palavra, diz que em Mateus 6, acho que é de 22 a 24, que os olhos são candeia do corpo. Diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, seja a luz que está dentro de você. Se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus 6, do 22 ao 24. Então, que a gente tenha olhos bons e vejam as coisas na perspectiva do céu. Amém?